Bom dia então, irmãos. Vamos começar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais este dia, Senhor, por podermos estudar a Tua Palavra, sempre podemos estar aqui com os nossos irmãos, Senhor, em comunhão, congregando juntos, para te adorar, para conhecer mais de Ti, Senhor, e nos ajude, iluminando-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, para que possamos compreender todos os Teus ensinos, Senhor, as maravilhas da Tua lei, Senhor, que possamos enxergá-las claramente, Senhor, e reconhecer que só Tu és Deus, Senhor, que a nossa vida é para Ti, Senhor, porque Tu nos compraste com o precioso sangue do Teu Filho amado, Senhor. E oramos a Ti em nome dEle, de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então o que a gente viu na aula passada? Com o reverendo Amin. O que a gente viu na aula passada? Pneumatologia. Então a gente viu sobre o Espírito Santo, né? O que a gente viu sobre o Espírito Santo na aula passada? Que é uma força impessoal, que uma vez que você reconhece essa força impessoal, você consegue dobrar uma colher com seu poder e coisas assim. A gente viu que o Espírito Santo é uma pessoa. A gente viu ele agindo, né, no ministério de Jesus Cristo, por exemplo, entre outras coisas. E a gente começou a ver então sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje, então, a gente vai continuar vendo o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo, né? Vendo o Espírito Santo no sentido de estudando a respeito dele, né? Então, quero que a gente abra a palavra de Deus hoje em Tiago, capítulo 4, para a gente começar. Vai ser o texto principal. E a gente vai ver agora sobre o amor do Espírito Santo, que é um capítulo daquele livro que a mim mostrou, que esse capítulo foi escrito pelo Geoffrey Thomas. Então fala sobre o amor do Espírito Santo. A gente viu sobre ele como uma pessoa e agora esse, digamos, atributo dele. Então Tiago 4, eu vou ler lá, até o início do versículo 7, lá está escrito assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para espanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, sujeitáveis, portanto, a Deus. Muito bem, então a gente começa nesse parte que fala sobre o amor do Espírito Santo, e antes de a gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre o nosso amor que está, não necessariamente o nosso, né, mas de maneira geral, o amor que acaba se esfriando, né, se referindo especialmente aos crentes. Tiago aqui está falando aos crentes também. Então Tiago escreve para uma congregação que está deixando o seu primeiro amor, está abandonando o seu primeiro amor. E agora ele está olhando de uma forma bem prolongada para o quê? Para o mundo. Essa parte inicial fala exatamente isso: cobiçais e nada tendes, matais e invejais. As pessoas estão cada vez mais desejando as coisas do mundo, cobiçando, tendo seu olhar demorado para o mundo. E Tiago, então, ele começa a se referir a essas pessoas com uma forma bem enfática. O que ele fala? Infiéis. É uma exortação bem pesada. Ele chama: vocês são infiéis, vocês são adúlteros. Porque em vez de estar olhando para o seu noivo, onde você está colocando seus olhos? No mundo. Você está desejando o mundo. Portanto, a exortação é que: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então a gente não gosta de ser exortado dessa maneira. E a quem que ele está referindo de infiéis? Aos crentes. Certo? Então, uma exortação pesada, pesada, né? Deus está tratando com o seu povo por meio de Tiago. E aqui não necessariamente a quem a carta foi endereçada, mas como escritura, como palavra de Deus, quem deve receber essas palavras aqui? A pergunta que a gente tem que fazer quando a gente ouve uma exortação como essa é: sou eu?
Acaso sou eu? Estou eu em infidelidade para com o nosso Deus? Para com o meu Deus? Estou eu adulterando? Essa é a pergunta. Tiago está se referindo a mim? Estou amando o mundo? Estou olhando demoradamente para as coisas do mundo e desejando não as coisas do céu, mas as coisas aqui da terra? Então essa é a pergunta que a gente começa. E Tiago fala, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E a gente já ouviu isso várias vezes, não é mesmo? Quantas vezes não vimos que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Que é um dos inimigos que a gente tem? Mas a gente para pensar realmente se a gente está amando o mundo? Se nós desejamos as coisas do mundo e que isso de fato constitui em inimizade? Inimigo de Deus. Afinal, o que é o mundo? É uma pergunta que talvez vocês já ouviram bastante. Né? O que é o mundo? Pode se referir, obviamente, à parte geográfica, né? Ao cosmos como maneira de criação, essa matéria que Deus criou, como também ao século, ao tempo, às morais da nossa época, às coisas do mundo, ou, de uma maneira geral, ao mundo que é caído. Depois que Adão pecou, o mundo, então, o ser humano, a raça humana, está em oposição a Deus. Então é um mundo caído, desordenado, rebelde, distante por causa da queda do homem. Então, por causa do pecado original, desse efeito que nós temos em nossa natureza, esse mundo constitui, então, em rebeldia. Por isso, inimizade para com Deus. Amamos a rebeldia. Então, o mundo, de maneira geral, a gente pode falar que é a humanidade pecadora organizada em massa, debaixo do poder do Deus deste mundo, entregue de modo uniforme à iniquidade, hostil à verdade e ao povo de Deus. Então, o mundo ele é hostil à verdade, é o que a gente tem em Romanos 1, né? Suprimiram a verdade, trocaram isso para adorar criaturas e coisas em vez do Criador, e oposição ao povo de Deus. Odeia o povo de Deus. Sempre odiou e sempre odiará. Então, esse é o mundo que a gente está se referindo. Algo que está em rebeldia para com Deus, caído, pecador, organizado em massa, uniforme à iniquidade. Não tão pecador quanto poderia ser, tão cruel como poderia ser, mas, sem dúvida nenhuma, em todas as instâncias, rebeldes e hostis. Por mais que fale, não sou hostil à palavra de Deus, estou num campo neutro, sou agnóstico ou qualquer coisa assim, nós sabemos muito bem a verdade, que Paulo fala em Romanos 1 e tantos outros lugares, e o próprio Senhor Jesus Cristo falou que quem não está com ele é o quê? Contra, inimigo, quem não ajunta espalha. Então não há campo neutro, sempre é amigo de Deus ou inimigo de Deus. Certo? Então esse mundo é o quê? Abram lá em 1 João, onde a gente tem essa parte também que conhecemos muito bem. 1 João 2,16, quem achou lá pode ler, por favor? Então, amar o mundo é isso aqui. Concupiscência é o desejo. Então, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. Então, ele começa no versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aquele que ama no mundo é aquele que deseja as coisas da carne, que deseja as coisas que os seus olhos veem, e a soberba da vida. Então, não ameis o mundo. Os seus motivos são o quê? Prazer, ganho, poder e promoção. Se seu objetivo está categorizado nessas coisas aqui, se seu prazer está no mundo, se você objetiva o ganho das coisas do mundo, se você procura poder aqui, a sua autopromoção, você está amando o mundo. Se seu prazer não está nas coisas do céu, se você não pensa nos tesouros do céu, se você pensa no seu poder e não no poder de Deus, reconhece que todo poder provém dele, na promoção dele, que te salvou, te redimiu, você está amando o mundo. E esses são os motivos que movem o mundo. O prazer a si mesmo, o ganho, o poder e a promoção. Certo? Então, este é o mundo. Foi o mundo que fez o quê? Crucificou a Cristo.
O mundo que está em inimizade, foi ele que declarou de forma cínica, como o autor fala aqui, a inimizade ao escrever, quando crucificou a Jesus Cristo, nas línguas dos principais idiomas da época, para que todo mundo pudesse ler e saber. Este é Jesus, o Rei dos Judeus, que está lá pendurado no madeiro, humilhado, morto. O mundo, então, de forma bem cínica, declara isso. A sua inimizade para com Deus, crucificando o nosso Senhor. O único sem pecado, o justo, foi então declarado o que pelo mundo? Merecedor da morte. Não merecia estar entre nós. Aí o mundo, então, ele é amigo de quem? Quando Jesus foi crucificado, quem foi liberto? Barrabás. Quem ele era? Um assassino. O mundo, ele é amigo de um assassino chamado Barrabás. Inimigo do Salvador Jesus Cristo. E não era simplesmente, mas ele ainda o é. Ele ainda prefere o assassino. O mundo ainda exalta aquele que é cruel. O mundo ainda é amigo daquele que faz o mal constantemente e inimigo de Jesus Cristo e do seu povo. Hoje ainda ele o é. Então, se o mundo é seu amigo, você está classificado como Barrabás. Você não está debaixo da pessoa de Jesus Cristo. Porque o mundo não tem amizade com aqueles que são de Jesus Cristo. Certo? É isso que é. E todos os dias o mundo optará sempre pelo trapaceiro, em vez do homem justo. Certo? Então o mundo não ama, não é amigo daquele que realmente é justo. Certo? Ele é amigo dos trapaceiros e assassinos. E aqui tem um poema que ele coloca desse Elias Lieberman, que ele fala que a mente do homem vai além das estrelas. Esquadrinha um átomo, mede as ondas do éter nos espaços infinitos, entre várias outras coisas. Porém, ainda mora, ele coloca numa casa velha. Ele mora numa casa velha, uma casa velha repleta de ecos. Certo? O que ele fala? Destrua as tábuas apotrecidas. Acabe com os cômodos assombrados pelo morcego. Pare com os balbúcios das línguas símias, fingindo propagar sabedoria. Então o mundo cada vez mais está fingindo propagar sabedoria, falando que está cada vez mais além, explicando todas as coisas, falando que não precisamos mais de Deus para explicar o começo das coisas. Não precisamos mais dessa hipótese de que há um Deus. O mundo surgiu o quê? Do nada. Faz muito mais sentido do que um Criador. Esse é o que o mundo propaga como se fosse sabedoria. E ele conseguiu realmente avançar, se a gente pensar em termos de ciência mesmo, da verdade sobre a criação, do estudo desse segundo livro que Deus nos deu, que é a natureza, o homem conseguiu avançar bastante. Mas mora o quê? Numa casa velha. Ele ainda mora cercado de podridão, de fungos. É isso que ele faz todos os dias. Ele fala, então estou farto de ecos, ecos, ecos na casa velha. Então ele avançou bastante em coisas naturais, mas no que realmente importa, regredindo, regredindo, regredindo. A casa cada vez mais podre, tudo mais destruindo. Então ele fala que é uma casa que Deus criou certamente com uma glória. E ainda há momentos que ele coloca que elevam o espírito humano, rompantes de energia criativa e momentos de inteligência. A gente vê isso, por exemplo, em pequenas obras-primas que são escritas ou cantadas, obras que são maravilhosas. Ou ele coloca até a abertura dos Jogos Olímpicos, como a gente vê as nações se unindo, aquela coisa que eleva o espírito humano, que dura quanto tempo? Quantos séculos da raça humana não houve guerras, destruição e morte, onde o espírito destrutivo não voltou a assumir o controle da humanidade? Então esses rompantes de energia, de união, de elevação do espírito humano, é passageiro. O que domina a raça humana sempre foi, e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo sempre será, o espírito destrutivo. Guerras e mais guerras. Porque moramos em uma casa velha, balbuciando ainda essas línguas símias, certo? Fingindo ser sabedoria. Muito bem. E esse amor que vai se esfriando, a gente tem um relato também nas Escrituras. Todo mundo conhece, ou muitos já ouviram falar sobre Demas. O exemplo mais claro disso. A gente vê Demas aparecendo primeiro em Filemão. Filemão, no versículo 24, ele é colocado com
Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então Demas estava lá com Paulo sendo um cooperador dele, trabalhando na obra. Depois, em Colossenses 4, ele está lá ainda no meio. Né? O autor até coloca, sauda-vos Lucas, né? O médico amado, e também Demas. Demas está lá ainda não está lá como cooperador escrito, embora não dá para afirmar muito só por não ter nada escrito assim, mas ele está lá no meio ainda, junto com Lucas, né? O médico amado. E a última vez que ele é mencionado, na segunda carta a Timóteo, como é que ele aparece? Porque Demas, tendo amado o presente século, amado o mundo, começou a olhar de forma bem prolongada para o mundo, o que ele fez? Abandonou. Paulo fala, me abandonou e se foi para Tessalônica, porque ele olhou, amou o mundo. Se tornou então inimigo, de cooperador para inimigo de Deus. Agora ele está apaixonado pelo mundo e vivendo esse romance com o mundo até que, quer dizer, ele agora já caiu na realidade, né? Infelizmente. Né? O romance pelo mundo durará pouco porque Jesus Cristo o punirá. Né? Todos os pecadores, sem dúvida nenhuma, perceberão a loucura depois. E a pergunta que fica, antes de a gente falar sobre o amor do Espírito, é essa questão do amor se esfriando. Quando o Tiago fala que infiéis, ele está se referindo a gente. Então o que a gente tem que pensar é, onde estão, por exemplo, as pessoas que estavam adorando conosco? Quantas pessoas a gente viu do nosso lado que sumiram? Quantas pessoas nós vimos sendo batizados, professando a fé? Quantos adolescentes professaram a fé junto conosco? Para quem professou a fé como adolescente, né? E sumiram, abandonaram, deixaram, porque amaram o mundo. Não foram poucos. Mas se você pensar, pelo menos na minha história, eu consigo afirmar alguns. Aí a questão é, como está sendo com você? Uma forma interessante de pensar nisso, que eu já vi algumas vezes, o autor aqui coloca também, é em momentos de ociosidade, quando você não está super atarefado, onde você não consegue parar para pensar. Porque você não consegue, em algum momento que você não está fazendo nada, pensar em nada. Certo? É impossível pensar em nada. Isso é o que rochas fazem, né? O John Deters falava que isso, nada é o que as rochas sonham. A gente não, a gente sempre vai estar com a cabeça pensando em algo. Essa meditação de esvaziar sempre é furada. A gente tem que se encher da palavra de Deus. E quando você está ocioso, quando você não está atarefado, quando a sua mente pode vaguear por aí, para onde ela vai? O que você fica pensando? Possivelmente isso é o que você está apaixonado. Isso é o que você tem prazer. Esses pensamentos, quando você permite a sua mente vaguear, é realmente o que você ama. Você tem pensado nas coisas de Deus? Seus pensamentos vão naturalmente para a palavra de Deus, para a verdade dele, ou vão para as coisas do mundo? Ou você só pensa no dia de amanhã, nos afazeres, na sua carreira, na sua promoção, nos seus prazeres, ou na palavra de Deus? Então essa é uma boa forma de ver se você está olhando bem prolongadamente para o mundo, ou se seus olhos estão no seu noivo, naquele que te salvou, naquele que veio para morrer por você. Então, para onde você está olhando de forma prolongada? Então, o que absorve os seus interesses e seus afetos? É aquilo que você realmente mais se empenha e busca e ama. Então, o amor pelo Senhor Jesus e o seu serviço, né, o serviço a Cristo, significam cada vez mais para você ou cada vez menos? Né? Amar a Cristo, amar as coisas de Deus, as coisas que Ele ordenou, a comunhão com os nossos irmãos, significam mais ou menos? Tem sido cada vez melhor buscar a Deus, ler a palavra, estar aqui, ou tem sido cada vez mais difícil, mais oneroso, mais chato? Então isso mostra para qual lado você está olhando mais, o mundo ou Cristo. E com isso o amor, você pode medir se está esfriando ou esquentando. Né? Se o relacionamento com Deus está esquentando ou esfriando. E Tiago então exorta aqueles irmãos, e possivelmente a nós também, que o amor está se esfriando. Então cobiçais e nada tendes. Não tendes porque pedis mal, ou sequer pedir. Porque você não sabe o que realmente é bom e importa, porque você tem abandonado a palavra de Deus.
E Tiago é direto, então, e até usado. Infiéis. Porque o amor pelo mundo é o quê? Adultério. É um adultério espiritual. Os cristãos, nós podemos muito bem declarar isso, são o quê? A noiva. A noiva de Cristo. De modo que olhares desejosos e amorosos para o mundo é o começo de uma infidelidade. Especialmente à luz de Jesus Cristo ensinando sobre os 10 mandamentos, no Sermão do Monte, a gente sabe que se olhou e desejou, mesmo que não tenha praticado carnalmente, você adulterou, você pecou. Então, olhar de forma desejosa para o mundo é um adultério. Por mais que você continue na igreja, no meio dos irmãos, fazendo as coisas possivelmente do crente, mas se você está desejando o mundo, se você tem inveja das pessoas do mundo, se você tem inveja porque eles têm um domingo livre, se você tem inveja porque eles podem fazer muitas coisas que você não pode, você está desejando o mundo, mesmo estando aqui, e está então em adultério. Então, olhares desejosos para o mundo é infidelidade, é o começo da infidelidade, que pode resultar em abandono e separação. Muito bem, aqui tem um hino que é do Samuel J. Stone, que é um dos hinos que ele escreveu 12, se não me engano, inspirado no credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e aqui na parte da Santa Igreja Universal e da Comunhão dos Santos, onde ele colocou, né, do céu ele veio e a buscou, né, para ser sua noiva santa. Com seu próprio sangue ele a comprou e por ela ele morreu. Então a pergunta é, você ama aquele que veio do céu para te resgatar, que com seu próprio sangue te comprou, que por você morreu, ou ama o mundo? O que o mundo fez para você? O que o mundo fez por você? O que o mundo faz por você? O que o mundo fará por você? O mundo se importa minimamente com você? Para você estar olhando de forma tão desejosa para o mundo? A outra pergunta é, Cristo se importa? Cristo fez alguma coisa por você? Cristo fará alguma coisa por você? Então, o que as Escrituras ensinam, de forma bem clara, é que Cristo ama a sua noiva. Ele veio do céu para a cruz, para poder consumar esse casamento. E ele não parou por aí. Ele está no céu fazendo o quê? Intercedendo por nós como? Todos os dias. Não saímos do pensamento de Cristo, de forma que Ele está intercedendo por nós todos os dias, pensando em nós todos os dias, agindo na história do universo por nós todos os dias, pela sua igreja, pela sua noiva. E nós amamos o mundo, preferimos as coisas do mundo, mesmo tendo esse noivo maravilhoso. Aí Tiago coloca aqui, para ficar de uma forma bem enfática, ou supondes que em vão a Escritura afirma. O que ele está falando? Imagina, Deus pode falar em vão? Quantas coisas Deus falou na história da humanidade? Se a gente pensar especialmente em toda a história da raça humana, o que Ele falou está escrito aqui. Se a gente for pensar em oportunidades que Deus fez para falar e registrar, Ele escreveu relativamente pouca coisa, que a gente pode ler em um ano, como a gente estimula, né? Ele colocou alguma coisa aqui inútil? Ele desperdiçou seu tempo de uma forma que algo aqui não é para o nosso bem, não é para a nossa edificação, não é para o nosso consolo, não é para o nosso conforto. Então Tiago fala, Deus falou de forma inútil? Deus desperdiçou seu tempo? Falou uma mentira? Estava brincando? Como se fosse uma criança inocente? Ou não sabia o que tinha que falar? E ficou enchendo linguiça, como a gente fala, enrolando? Não. Então ele fala, supondes que em vão afirma a Escritura? Então ele usa uma pergunta retórica, para dar uma ênfase bem forte nesse ensino das Escrituras, que fala sobre Deus amando o seu povo, entrando em um casamento com o seu povo, em uma união com o seu povo que é para ser eterna, onde Ele ama constantemente esse povo. Abram lá em Jeremias 3,14. Quem achou pode ler, por favor?
Então, antes ele fala sobre a infidelidade do povo, ele agora fala: convertei-vos, porque eu sou o vosso esposo. E eu vou te tomar para mim. Eu vou te levar para Sião, para a salvação. Convertei-vos, porque eu sou seu esposo. Eu amo vocês, apesar da infidelidade de vocês. Então, o amor de Deus pelo seu povo é relatado de uma forma abrangente, clara e profunda. Então, as Escrituras mostram a seriedade desse pecado, desse adultério. Amar o mundo é um adultério. Normalmente, quando a gente pensa em pecado, um dos piores pecados que a gente pode pensar em relação humana seria o adultério, a infidelidade. E é isso que a gente faz, muitas vezes, todos os dias, para com o nosso Deus. Então, a maneira como vivemos nosso dia a dia não é uma questão indiferente para Deus. Onde a gente gasta o nosso olhar não é uma questão indiferente para Deus. Ezequiel 6:9, parte B do versículo, fala: pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se prostituíram após os seus ídolos. Quebrantamos o coração do nosso Deus, porque estamos prostituindo, buscando ídolos, fazendo coisas perversas. Ezequiel, na verdade, capítulo 16, talvez é o que eu acho mais enfático a respeito desse adultério, com uma linguagem bem gráfica, falando sobre a noiva de Cristo se prostituindo, e Deus amando, e buscando, e restaurando. Então, nosso Deus, nosso noivo, indo atrás de nós, apesar da nossa prostituição. Então, não é uma questão indiferente a maneira como a gente vive aqui. Então, Deus, aqui é o Francis Schaeffer falando, não é apenas um termo teológico, não é apenas um conceito, ele não é um outro filosófico. Acho que ele estava falando mal de Karl Barth aqui, que fala sobre esse totalmente outro, onde Deus não tem contato nenhum com o ser humano, ele é totalmente diferente, totalmente outro, como se ele não fosse, como a gente fala, imanente, presente também, Deus conosco, que se relaciona conosco. Então, ele não é um termo filosófico, um outro filosófico, ele é um Deus pessoal. E nós devemos nos gloriar nisso, que ele é pessoal, se relaciona conosco. No entanto, devemos entender que, por ser um Deus pessoal, o Senhor pode ser entristecido, como a gente viu sobre o Espírito Santo: não entristeçais o Espírito Santo. Então, quando o seu povo se afasta dele, há tristeza da parte do Deus onipotente, porque ele não é simplesmente uma força, um poder ou um outro filosófico. É uma pessoa que veio, mostrou seu amor, provou seu amor para se desposar conosco. E quando a gente se prostitui, Deus, sem dúvida nenhuma, se entristece. O Deus Todo-Poderoso se entristece. A gente coloca ali como zelo, Abram lá em Zacarias 8:2, Zacarias, Malaquias e Mateus, Então, o penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias 8. E de novo, os versos anteriores falam sobre a desobediência do povo, sobre a questão do cativeiro, terem sido lançados e dispersos por toda a terra. E no 8 fala: então vem a minha palavra do Senhor, dos exércitos, dizendo, versículo 2, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. E assim diz o Senhor: voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, Monte Santo. Ele vai congregar de novo esse povo para ele, porque ele tem grande zelo de Sião, com grande indignação ele tem zelo pelo povo, ou ciúmes também, uma outra forma de traduzir a palavra aqui. A gente sempre pensa em ciúme como algo ruim, mas nesse caso aqui seria um ciúme santo, um zelo, um desejo santo pelo seu povo, de forma que ele vai restaurar, porque ele ama o seu povo profundamente, com grande zelo, certo? E o Espírito Santo, então, a gente vê, ele anseia com zelo pelo povo de Deus, que é o que a gente vê lá em Tiago 4:5. Os supontes que confirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Então, o Espírito Santo com ciúme anseia. E esse verbo aqui, esse anseio, é o mesmo que a gente tem em Salmo 42:1, que a gente canta, só que lá a nossa tradução está como suspira. Assim como a corça faz o quê? Suspira pela corrente de águas. Nós o quê? Suspiramos pelo nosso Deus. Agora aqui a situação é invertida. A mesma forma que a gente suspira como uma corça
sedenta, suspira pela corrente de águas, agora Deus também suspira por nós, anseia, anela nos ter de volta. O Espírito Santo, então, com ciúme, anseia para que a gente volte a Ele. Abandone essa prostituição, essa infidelidade e voltemos para Ele. Então é uma grande intensidade que ele coloca aqui. Ele já começa a falar, né? Supodes quem vão, está sendo toda essa ênfase, fala que o Espírito anseia, com ciúme, pelo seu povo. Então essa é a maneira como Deus nos vê quando a gente faz o quê? Desperdiça nosso tempo. E com o mundo. Com o mundo. Que tem apenas desdém por Cristo. E aqui é aquela questão impressionante, né? Que o adultério já é terrível. Se a gente pensa no adultério, a pessoa nos deixando e indo para uma outra pessoa qualquer, já é terrível. Agora imagina quando essa pessoa nos abandona para ir para alguém que nos odeia, que é o nosso rival, que tem uma inimizade tremenda conosco, nosso inimigo, arqui-inimigo. É isso que a gente faz com o nosso Deus. A gente não simplesmente abandona, mas vai para o mundo que o odeia, que tem um desdém tremendo por Cristo, é o seu rival, por assim dizer. E o Espírito Santo, então, ele anseia para que a gente abandone esse rival e volte para Deus. Abandone esse adultério terrível, o pior que a gente possa imaginar, e volte. Então ele anseia pelo nosso retorno com forte zelo, com forte ciúme. O que é, de novo, inimaginável, né? Se a gente pensar, eu já passei pelo menos por 2 situações de adultério na igreja que foram terríveis. E nas 2 situações houve, de certa maneira, um perdão inicial, mas depois que a situação se repetiu, não deu mais para sustentar o casamento. Quantas vezes a gente adultera nosso Deus, né? É infiel ao nosso Deus. E quantas vezes ele, com forte zelo e ciúme, anseia, deseja fortemente o nosso retorno. Qual ser humano poderia fazer isso? Perdoar dessa maneira e desejar que voltemos dessa maneira é algo que muitas vezes é impensável, né? E aqui é um trecho do B.B. Warfield, que ele fala: não recusemos, todavia, a abençoada segurança que nos é dada. Não há dúvida que é difícil acreditar que Deus nos ama. Indubitavelmente, é ainda mais difícil acreditar que Ele nos ama com um amor tão ardente quanto está escrito aqui. Quando a gente está especialmente passando por aflições, o que a gente primeiro pensa? Cadê Deus? Ele me ama? Por que está acontecendo tudo isso? Então é incrivelmente contra todas as formas normais de pensar que Ele nos ama com amor tão ardente quanto está descrito aqui. No entanto, Ele diz que nos ama dessa maneira. Ele declara que, quando nós nos desviamos dEle e dos nossos deveres para com Ele, o Senhor sente saudades de nós. E com sinceridade, anseia pelo nosso retorno. Ele inveja o mundo por causa do nosso amor e de bom grado voltaria para si. O que podemos fazer além de exclamar com admiração: a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Não há linguagem em uso entre os homens que seja suficientemente forte para retratar isso. Distenta, aumente a capacidade das palavras e ainda assim elas não conseguirão expressar o ciúme com o qual o Senhor contempla o amor do seu povo pelo mundo, o desejo anelante que tem de que seu povo retorne os deveres para com Ele. Essa é a segurança inexpressivamente preciosa que a passagem nos dá. Vamos, sem dúvida, aceitá-la com fé sincera. Então imagina a gente refletir sobre esse amor de Deus, a profundidade, o selo que Ele tem, a segurança que nós não temos desse Deus que nos ama, que nos recebe, que não nos rejeitará. Se nós formos a Ele de bom grado, de coração sincero, nós sabemos que Ele não nos rejeitará, porque Ele tem fortes ciúmes e nos anseia com zelo por nós. Então o ponto é que o Espírito Santo, Ele nos ama de maneira passional, Ele tem realmente paixão, um desejo profundo por nós. E há inúmeras referências em relação ao amor do Pai e ao amor do Filho que a gente tem por aí, mas a gente tem que lembrar que tem então a terceira pessoa, que é igualmente amorosa, que habita em nós. Então Deus, Espírito Santo, nosso advogado, nosso paracletos, como foi falado, o abençoado e conselheiro, Ele nos ama também com tal intensidade. Da mesma forma que a gente fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira,
Cristo, então, veio e morreu por nós, o Espírito Santo também de tal maneira nos ama, ansiando com forte ciúme e zelo por nós. Então, o amor do Espírito Santo, ele não tem fim. O pecado pode entristecer, mas o que o pecado não pode fazer? Acabar com esse amor. De forma que a gente, mesmo sendo infiel, o Espírito Santo ainda ama e ama a gente. Os seus eleitos, os seus filhos preciosos que Deus elegeu antes da eternidade. Podemos entristecer, mas nunca podemos acabar com esse amor. A segurança que nós temos quando a gente reflete sobre o que a Escritura ensina sobre esse amor. O amor, então, é imutável, mesmo sem nada digno em nós, antes mesmo dele nos alcançar e nos regenerar, o Espírito Santo nos amava, já nos amou e sempre nos amará de forma imutável, não acabará, não muda. A intensidade desse amor não muda, esse forte zelo nunca mudará. Então o amor também é gratuito, não fizemos nada e não podemos fazer nada, não pode ser comprado nem merecido, simplesmente recebemos. Por quê? Não sei, mas recebemos. E de bom grado recebemos, E, por fim, o amor de Deus do Espírito Santo é soberano. João 3,8, quando Jesus Cristo está falando com quem mesmo? Nicodemos, mestre da lei. Ele fala então sobre nascer de novo. E o que ele fala? O Espírito Santo vai soprar onde quer. O vento sopra onde quer. Regenera quem quer. Ama quem quer. De forma soberana, ele decide amar. E ama com essa profundidade, com esse zelo, com esse ciúme. Então por que ele deveria amar Jacó? Saulo, você ou eu? Trapaceiros. O que significa Jacó? O que Saulo fez? O que você fez? E o Espírito Santo ama de forma soberana. Então, se alguém em Londres, aqui tem uma analogia interessante, está com problemas de escoamento de água, ele liga para o palácio de Buckingham, eu estou com um problema aqui. Você acha razoável imaginar que alguém da família real viria resolver o problema de esgoto? Um príncipe, uma princesa viria limpar as coisas para você ter tranquilidade? Quem Deus envia para o seu coração? Como está o seu coração? Muito mais sujo do que o esgoto de Londres. Quem que ele envia para purificar, para santificar, para te regenerar, limpar, te tornar imaculado para esse casamento? É Ele mesmo, o Espírito Santo, vai no seu coração, desesperadamente enganoso, totalmente sujo, para limpar. Então Deus não envia simplesmente uma criatura qualquer, mas Ele mesmo para o seu coração, habitando em você. Então, de novo, o Warfield ele fala, o Espírito de toda santidade está disposto, desejando, não simplesmente disposto, mas deseja visitar corações tão poluídos como os nossos e até mesmo habitar neles, torná-los sua moradia, operar neles sem cessar e com paciência, encorajando-os de modo gradual, por meio de gemidos e muitas provações, a esforços moderados e cautelosos para o bem, e jamais os deixando até que, pela sua graça constante, eles tenham conseguido se despojar completamente do velho e se revestir do novo, e serem novas criaturas perante a face do seu Pai, Deus, e do seu Redentor, Cristo. Então, com certeza, aqui há amor. É uma segurança tremenda para nós. Aqui, sem dúvida nenhuma, há o amor demonstrado quando o Espírito Santo veio de regenerar. A gente pode ter certeza desse amor, certeza da salvação, porque o Espírito Santo veio até nós, deixando isso claro. Então, Tiago afirma que o Espírito Santo habita em nós. Quando a gente caminha rumo à destruição, quando a gente pega o nosso barquinho e coloca lá rumo à cachoeira, a destruição é a cair, o que o Espírito Santo faz? Ele não vai nos deixar. Quando a gente abandona os meios de graça, começa a se prostituir, vai para os piores distritos da cidade fazer o que é errado, o Espírito Santo ainda está conosco. Não nos deixa hora nenhuma. De forma que Cristo não é mentiroso ao falar que Ele estaria conosco todos os nossos dias. Então, quando a gente vai para os piores lugares fazer as piores coisas, Deus está lá conosco para
nos santificar, desejando o nosso retorno, agindo em nossos corações para que a gente enxergue aquilo lá, abandone aquele vício e busque realmente a virtude. Então que a gente entenda isso muito claramente, né? Ele anseia com nós ainda com selo ciumento por nós, ele nunca abandonará o barco, por mais que a gente alinhe ele para a destruição, né? Ele não vai pular e deixar, porque ele ama, não ama de qualquer maneira. Muito bem, para encerrar, tem uma questão que é a parte final aqui, né? Ele ainda dá, Tiago 4,6, né? Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, um ponto interessante é que o Espírito Santo está habitando em nós, né? Muitas vezes a gente teme muitas coisas, a gente não entende como é que muitas coisas podem acontecer na nossa vida, e o Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural, digamos assim, ele compreende as pressões e tentações que a gente passa. Ele conhece cada uma das nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos pó, como muitas vezes a gente canta, e ele nos ajuda nisso. Fazendo o quê? Dando maior graça. Então não é à toa que a gente fala que a graça de Deus nos basta, como a gente lê, porque a gente entende que por trás disso está todo o amor do Espírito Santo sendo derramado em nossas vidas. De forma que o que quer que aconteça, a gente sabe que ele nos dará maior graça. Aquele que nos salvou, aquele que não poupou seu Filho, que fez o Espírito Santo habitar em nós, ele não permitirá que a gente sofra mais do que o necessário. Porque ele está conosco, nos amando, por mais que muitas vezes provações e disciplinas venham ser necessárias, o Espírito Santo está ainda conosco, no nosso coração, derramando esse amor profundo, de forma que ele vai dar mais graça para que a gente não abandone a Deus, para que a gente abandone a infidelidade, a prostituição e se volte a esse Deus. Muitas vezes a gente tem medo, né, do que pode nos acontecer, né? Tem muitas aflições, algumas alguém pode temer mais do que outras, mas algumas que ele coloca aqui como exemplo seria acidente, derrame, calamidade física, né, onde a gente fica sofrendo, muitas vezes com dores terríveis. De pensar nisso, muitas vezes nosso coração enfraquece, né? Fica temeroso. Né? E a questão aqui que ele fala é que o Espírito Santo vai dar sempre maior graça, de forma que o que quer que venha acontecer conosco, sabendo da certeza do amor dele, a gente pode passar por tudo isso. E a gente sabe que isso vai ter fim, que não vai ser uma medida grande demais, de forma que a gente vai abandonar todas as coisas e desesperar. Porque ele vai sempre dar maior graça, porque quer que a gente tenha que passar aqui até o fim, quando vai acontecer o quê? Todo pecado será removido, né, da presença de Deus e da nossa presença também, e nenhum sofrimento mais vai ter, só o amor, só a fidelidade, onde a gente vai abandonar toda prostituição, tudo isso será lançado no fogo do inferno e vai restar só o amor. E esse amor que é de qual maneira? Com grande zelo. Então a gente tem, conhecendo esse amor e essa pessoa que habita em nós, grande consolo e forças para abandonar as pressões desse mundo, que muitas vezes fazem muitos do que estavam conosco abandonar a fé, porque temem a perseguição do mundo, a risada do mundo, né, as aflições que o mundo pode nos dar, preferem então o mundo. Mas o Espírito Santo sempre vai nos sustentar de forma que a gente vai resistir ao mundo. Resistir, como ele coloca aqui, sujeitar-se, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Porque o Espírito Santo vai te dar graça. Esse Espírito de ama, como a corça, né, suspira por águas, corrente de águas, o Espírito Santo também anseia por nós. E nunca nos abandonará, nunca nos deixará. Tudo bem? Alguma questão? Vocês ficaram tão caladinhos hoje também. Alguém quer falar alguma coisa? Ou dar algum contraponto? Sim. Uhum.
É porque agora a gente pega também um contexto nosso, né? Se a gente pegar o ciúme aqui, essa palavra que está ciúme é a mesma coisa que está lá em Suspira, do Salmo, a mesma que os tradutores da Septuaginta usaram quando traduziram aquele Salmo do hebraico para o grego. Né? Então, qual que é o significado da palavra? Não é exatamente sempre o nosso. A gente tem que olhar o significado de que Deus usou. Certo? Então, seria esse suspiro, esse desejo forte pela pessoa, não no sentido de insegurança. Então, por isso que é complicado algumas vezes a gente olhar a tradução e pensar que a gente associa ciúme a algo ruim, que é o que o nosso dicionário traz, o nosso sentido atual. Mas o sentido que Deus usa é esse desejo ardente pela pessoa, para que ele volte. Não porque ele tem insegurança, que a gente sabe que é impossível ele ter insegurança. O nosso ciúme, quando a gente pensa em ciúme, talvez é nesse sentido. Mas esse que Deus usa aqui é o que está lá no Salmo. A necessidade que a corça tem de ir por água, né? Quando a gente tem sede, está extremamente sedento, né? Que a gente deseja aquela água mais do que tudo, é esse o desejo que Deus tem por nós. Certo? Então, é uma tradução boa, né? O zelo. É. Em toda a escritura, né, do início ao fim, ele colocando como esposo que vai tomar a gente para ele, de forma inevitável, segura, perfeita, né, e nos levará em casamento. No Efésios, né, que fala que ele nos dá o selo do Espírito Santo, né, que tem aquela ideia da aliança e tudo mais, né, como ele já provou seu amor e deixou aqui essa contraparte, né, como se fosse o pagamento inicial, ele já deu ele mesmo como pagamento inicial por nós, de forma que ele vai voltar e nos ter de volta para ele por toda a eternidade. Então, nunca duvidem do amor de Deus. Mais alguma questão? Thaís, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?